Viduka, do Leeds. No jogo contra o Liverpool, ele arrebentou. O Liverpool vencia por 2-0 quando ele começou um show particular. Para começar, aproveitou a falha da zaga e diminuiu. No segundo tempo, ele empatou o jogo nessa cabeçada aí. O Liverpool aliviou as coisas, mas a tarde era mesmo de Viduka. Nessa jogada individual, ele fez 3-3. E para fechar com chave de ouro, deu a vitória ao Leeds. 4-3, placar final. O outro time de Liverpool, o Everton, também se deu mal. Perdeu para o Aston Villa, 1-0, com um golaço de Paul Merson. O Arsenal chegou à liderança com a vitória por 1-0 sobre o Middlesbrough. Gol do francês Henry de pênalti. O outro líder é o Manchester United, que com gols de Andy Cole e Beckham bateu o Coventry, 2-1. Na Espanha, o Real Madrid voltou a perder e agora é apenas o sexto colocado no campeonato. Quem tirou uma casquinha dessa vez foi o Numancia, que teve a ajuda de Makelele para fazer 1-0, tá aí. O craque Raul empatou, aproveitando o cruzamento de Sávio. Aí o romeno Rossu entrou em cena, fez 2 gols e despachou o Real, 3-1. O Barcelona se reabilitou e venceu Las Palmas, 1-0, com um golaço de Rivaldo, que deixou o goleiro no chão e rolou para o gol. O Valência perdeu para o Espanhol, 1-0, gol de Serrano, mas continua na liderança. Aqui no Brasil, uma jogada para animar o nosso sofrido futebol. De Curitiba, a resposta dentro do campo para os dirigentes que modificaram as regras do Campeonato Brasileiro. O Paraná, que mesmo em meio à grande festa de distribuição de vagas para a Copa JH, ainda assim foi rebaixado para a segundona. Dá a volta por cima de maneira honrosa. É finalista do módulo azul e está classificado para os playoffs do tal meia-boca. No Mangueirão, o Paraná abriu o marcador com Marcelo, colocando a bola na cabeça de Flávio. 1-0 para a surpresa da galera do Remo. O time da casa empatou depois do árbitro Jamir Carlos Garcês marcar pênalti nesse lance do zagueiro Nem. Robinho foi lá e conferiu, 1-1. Mas a vaga seria mesmo do Paraná. Mais uma vez, Marcelo cruzou, só que desta vez quem mergulhou e acertou a cabeçada foi Márcio, 2-1. O Paraná já está lá. Você tem que comemorar porque o objetivo foi atingido. É claro que você tem um jogo ainda para disputar de repente o título e vamos brigar por isso. Mas você joga mais tranquilo, mais solto. A tendência é até fazer um futebol melhor porque o objetivo principal foi atingido. E daqui a pouco, São Caetano e Paysandu jogam no Parque Antártica, em São Paulo, por mais uma vaga nas oitavas de final da Copa João Avelange. No primeiro jogo, em Belém do Pará, deu empate, 1-1. Quem vencer hoje está garantido. Empate sem gols, dá São Caetano. Por 2 ou mais gols, dá Paysandu. Outro empate por 1-1 leva a decisão para os pênaltis. Mais gols do Brasileirão em reta final. Destaque para as vitórias do Atlético Paranaense, América Mineiro, Juventude, com a colaboração do goleirão Rogério Ceni. Do Curitiba também para cima do estrelado Santos e da Ponte Preta. Com este lindo gol de Washington, a Macaca de Campinas iniciou a goleada sobre o frágil Santa Cruz, que permanece na lanterna da Copa, e a Ponte cada vez mais perto da classificação. Os pobres pernambucanos ainda viram Macedo fazer o segundo e Washington cravar o seu 13º gol na lista de artilheiros. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense tomou um gol de Sandoval do Vitória, mas na segunda etapa deu um corretivo nos baianos de Ricardo Gomes e virou 3-1. Veja o oportunismo, a excelente presença de área de Lobaton no gol de virada paranaense. E acompanhe agora a bela jogada individual de Alessandro, fechando o placar em Curitiba. No Serra Dourada, o repatriado Varley do Grêmio, no primeiro tempo, foi o dono da festa na casa de Dil. 2 gols com muita categoria quase derrubaram o Goiás. Mas no segundo tempo, o Dil diminuiu e alcançou Magno Alves no topo da artilharia, com 16 gols. No minuto final, o atacante Zé Carlos acertou esse tirambaço aí, empatando o jogo em 2-2, Grêmio e Goiás. Eu fui feliz, a hora que eu vi ela batendo na trave e mexendo a rede, eu não tinha nem o que fazer dentro de campo, fiquei muito feliz. No desmotivado Clássico Mineiro entre América e Atlético, o América levou a melhor.
Wellington Paulo aproveitou o rebote de Veloso e marcou o solitário gol no final da tarde de sábado em Belo. Esta, com certeza, não foi a melhor partida de um goleiro do São Paulo em toda a história tricolor. Foi sim uma tarde para esquecer de Rogério Ceni. O goleiro titular da seleção brasileira falhou e feio nos 3 gols do Juventude. 3 bolas defensáveis daquelas que até eu pegaria, hein, Rogério? Suas penosas até tiraram o brilho do lindo gol de honra do São Paulo, marcado por França. Pois é, líder absoluto, com vaga asseguradíssima nas oitavas de final da Copa, o Cruzeiro joga quarta-feira pela outra Copa, a Copa Mercosul. Felipão e companhia precisam vencer o Palmeiras por 2 ou mais gols de diferença e nada melhor para animar a turma do que bater no saco de pancadas Corinthians. A vitória de sábado sobre o Corinthians pelo João Avelange deu um novo ânimo ao Cruzeiro, que mais uma vez pega o Palmeiras pela Mercosul. O time paulista traz a vantagem do último confronto, mas o time mineiro joga em casa com o apoio da torcida e promete não dar moleza. Jogo difícil, né? A gente sabe das dificuldades, até pela rivalidade que existe, né, entre Cruzeiro e Palmeiras nos últimos anos aí. E também nós, do Cruzeiro, vamos colocar essa rivalidade em campo também. Essa rivalidade sadia, jogar o nosso futebol e ir atrás do nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, que é a classificação. O torcedor cruzeirense que está em casa tem que saber que a parte dele ele tem que fazer, que é encher o Mineirão, nos ajudar. Essa pressão é gostosa para o nosso lado e, em contrapartida, o Palmeiras pode sentir. Então, cruzeirense, saia da toca e venha nos ajudar. O empate com a Portuguesa deixou o Palmeiras complicado na classificação da Copa João Avelange, aquela. Só que o negócio esta semana é a Copa Mercosul valorizadíssima. Um empate com o Cruzeiro em Belo Horizonte garante o Verdão nas semifinais. O empate foi um mau negócio para as duas equipes. O Palmeiras saiu na frente com o gol de Arce. O time não conseguiu segurar a Portuguesa, que empatou num chute de Lúcio que desviou em Galiano. Um pouco mais longe da classificação na Copa João Avelange, o Palmeiras agora vira o jogo e parte para outra competição. A definição da vaga para a semifinal da Copa Mercosul contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Palmeiras joga por um empate. A vitória por 3-2 da primeira partida garantiu essa vantagem. Os jogadores garantem que estão preparados para suportar a guerra de nervos que eles vão encarar. Muitos deles aprenderam a conviver com esse tipo de situação durante os quase 3 anos que Luiz Felipe Scolari comandou o time. Agora Filipão está do outro lado. Resta saber se o treinador ensinou todos os truques. Ele sabe como remotivar uma equipe, né? Como remotivar um grupo. Eu tenho certeza que ele está trabalhando a cabeça dos jogadores, até pelo fato de ter conseguido fazer esses 2 gols no final do jogo. Apesar da calma demonstrada por todos, a semana é decisiva para o Palmeiras. Em 5 dias, o time jogará 3 partidas que irão definir o seu futuro na Mercosul e também na João Avelange. Para se dar bem, nessa hora, a tranquilidade pode fazer a diferença. Tranquilidade que faltou para Argel, que depois do treino foi discutir com um torcedor na arquibancada. E eu subi lá em cima apenas para perguntar para ele ou para tirar satisfação. Subi lá em cima e ele falou totalmente diferente. Me pediu desculpa, aquela coisa toda, que não ia fazer isso. E se ele tivesse confirmado, a coisa ia ser diferente, a conversa ia ser outra, ia ter outro tom. O Vasco também tem jogo difícil na Copa Mercosul depois de amanhã. Joga na Argentina contra o Rosário Central, atrás de um empate para se classificar. E vai precisar de muita reza para segurar a barra por lá. Após um econômico 1-0 sobre o Rosário Central em São Januário na semana passada pela Copa Mercosul, o time do Vasco vai agora à Argentina enfrentar a catimba adversária. Normalmente quem cria esse tipo de artifício é quem se sente inferiorizado, né? Nós temos é que superar isso. Eu tenho instruído os jogadores nesse sentido. Toda vez que formos jogar com arbitragem em língua espanhola, né, e jogar contra equipes que têm uma outra procedência, que têm uma outra escola, nós temos que saber lidar com esse tipo de adversário, com esse tipo de arbitragem, se nós quisermos avançar na competição. O Vasco tem a vantagem do empate contra o Rosário Central, mas se os argentinos vencerem o jogo por 1-0, a partida vai para os pênaltis. Então Oswaldo de Oliveira prefere prevenir a ter que remediar. É lógico que hoje também tem esse objetivo de uma eventual
derrota por um gol de diferença, nós temos que decidir nos pênaltis. No futebol de hoje, moderno, numa competição eliminatória, tem que se usar a vantagem sempre? Bom, futebol de sempre, né? Sempre a vantagem tem que ser levada em consideração. E a derrota por 2-0 para o Internacional não abalou a equipe. E para Oswaldo de Oliveira, com Romário em campo, a torcida adversária vai ter que passar os 90 minutos rezando o rosário. Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu espero que sim, que o Vasco vai e traga essa classificação. É muito importante para nós. No Botafogo, a ordem é passar um obstáculo de cada vez e não pensar em todos ao mesmo tempo. É verdade, porque nada de fazer contas, ficar sonhando com os resultados nos jogos que faltam. O negócio é pensar somente no próximo aniversário. Depois de uma reação impressionante, inclusive com vitória sobre o rival Flamengo, que deixou a equipe na briga pela classificação, o Botafogo está a 3 partidas sem vencer. Empatou com o Sport e perdeu para Grêmio e Bahia. No jogo em Salvador, o alvinegro estava sem 7 titulares. Os que estavam suspensos voltam ao time domingo contra o Vasco. Vitor, Donizete, Reidner e Misso. Os contundidos, Alexandre Gaúcho pode reaparecer. O Botafogo tem ainda 3 jogos pela frente, contra Vasco, Santa Cruz e Santos, e tem que somar 6 pontos para garantir a classificação. Mas por aqui, ninguém quer pensar em fazer contas. Se você começa a ficar fazendo conta, o jogador passa a fazer conta. Fazendo conta, ele começa a se preocupar em demasia com o resultado, com a possibilidade de não classificar. O principal alvo nosso é o Vasco agora. Então não adianta eu ficar, se eu ganhar esse, eu empatar aquele. Então tem que tratar só desse jogo. Os jogadores também não admitem ficar fora da segunda fase. Seriam 2 meses, novembro e dezembro, sem jogar. E os problemas apareceriam logo. A dificuldade aparece dentro do clube, né? A partir do momento que tu não classificar. E todo mundo sabe disso, não é só aqui em Botafogo. Qualquer clube que não classifica se torna tudo mais difícil. E no Caio Martins, os jogadores mais experientes alertam. O torcedor prepare o coração para esses 3 jogos de vida ou morte. Sem dúvida nenhuma. 3 finais aí para definir a nossa classificação. E se Deus quiser, nós estaremos na próxima fase.